Saudações, eu sou Marcos Valério XR, na noite de 17 de março de 2023, e hoje finalmente estou gravando um vídeo que eu cheguei a prometer quase 6 meses atrás, quando eu publiquei o vídeo Suspense, Terror e Horror, que é falar sobre alguns filmes de terror que eu realmente considero bons. E eu fiz essa promessa para a Ana Paula Oshida, que se declarou ansiosa, então agora eu estou cumprindo. E isso é basicamente porque naquele vídeo procurei deixar claro a problemática que é esse conceito cinematográfico e o modo como ele se confunde, de modo que, para ser sincero, eu não sou um grande apreciador do gênero, em parte devido a essa confusão entre o horror, o terror e o suspense. Na realidade, eu sou um grande apreciador da temática do sobrenatural. Então, frequentemente, é isso que me atrai para determinadas produções nesse sentido. Sim, eu tenho apreciação pela tragédia, pela tensão, pelos desafios e até pelaquela noção de cautionary tales, que é o termo que não tem uma boa tradução para português, se refere basicamente a contos de advertência que são, de uma certa forma, lições de moral, dizendo coisas que você não deve fazer porque o resultado pode ser trágico. De qualquer modo, eu espero que essa abordagem que eu vou apresentar aqui, especialmente focado nesses 4 exemplos, ajude a elucidar bastante essa questão de por que eu acho esses filmes tão bons, apesar de seus estilos bastante diferentes. Sim, eu os considero todos filmes de terror, usando esse termo já simplificado, mas de modo que alguns admitem algumas discussões. Na realidade, eu tinha até uma certa dúvida de qual seria a seleção que eu iria colocar aqui, né? Tanto que por muito pouco eu não coloquei o filme Siren, uma produção de 2016, mas que tem um problema. Eu acho esse filme tão fascinante que eu penso em fazer um vídeo só para ele. Mas de qualquer modo, eu coloco aqui um filme relativamente correlato. E outro filme que eu pensei em abordar também é Freaks, é um filme de 2018. Só que esse definitivamente não é um filme de terror, embora pareça. Eu mesmo fui assisti-lo pensando que era. De qualquer modo, esses 2 filmes, eles têm um pequeno problema relativo aos títulos. Eles têm homônimos, mais ou menos dos mesmos anos. Então esse é um dos motivos pelo qual eu não vou abordá-los aqui. Só aproveitando para avisar que Freaks, tem um Freaks no Netflix que é um lixo. É um filme alemão horrível. E esse Freaks que eu falei é outra coisa. Mas bem, então vamos a esses 4 filmes interessantíssimos, cada um com um estilo, com uma pegada diferente. E eu não vou nem seguir uma ordem muito específica, não, mas eu vou começar com The Ritual. Esse filme de 2016 ou 2017, sempre há assim uma possível ambiguidade nessas datas, porque às vezes há uma confusão entre a data da produção e a data da divulgação, quando é lançado nos cinemas, e às vezes tem uma data diferente para um país ou para outro, então há uma certa possibilidade de confusão. Então sempre que você diz que um filme é, por exemplo, de 2018, pode ser que ele apareça como 2017 ou 2019, embora normalmente não. Esse filme também me preocupa um pouco a referência, porque ele tem homônimos, e o pior é que alguns de seus homônimos têm até uma coisa que seria uma sinopse parecida. Mas para deixar bem mais claro, esse The Ritual, ele tem uma característica distintiva, que ele tem 4 atores muito pouco conhecidos. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas nunca viu nenhum deles. Um deles é um ator britânico, o Ralph Spall, que já é um pouco mais conhecido. Esse filme basicamente tem como a premissa um grupo de 5 amigos que estão planejando fazer uma viagem, dessas viagens, assim, essas peregrinações mais ousadas, né? E um deles queria ir para a Suécia e os outros diziam que tinham lugares melhores para ir, e ocorre uma situação, isso logo no comecinho do filme, onde esse amigo é assassinado. Então eles decidem fazer essa viagem para a Suécia em homenagem a esse amigo e fazer uma peregrinação por ambientes selvagens, e eles acabam tendo que passar por uma floresta desconhecida devido a alguns imprevistos, e lá dentro eles se deparam com uma situação inusitada. Basicamente eles se perdem, eles acabam se abrigando em uma casa abandonada, e a casa é muito estranha, e especialmente devido ao fato de que no 2º andar, uma casa de madeira, daquelas bem assustadoras mesmo, há uma estranhíssima escultura de palha que assusta desde o primeiro instante, além de algumas inscrições curiosas que estão colocadas aqui e ali.
Mas a princípio tudo parece normal, até que após a noite que eles passam lá, eles amanhecem de uma forma extremamente alterada, sem se lembrar do que aconteceu. Um aparece nu no meio do mato, outro está lá rezando para a estátua sem saber como é que foi parar lá. E o mais interessante é que desde o começo do filme é centrado no personagem interpretado pelo ator Ralph Spall, onde ele se sente culpado pela morte do amigo, porque o que aconteceu foi uma situação de assalto e ele achou que ele poderia ter intervido e salvado a vida desse amigo. E é esse o trauma que vai gerar a sua história, a sua pequena jornada ao longo do filme. Isso se manifesta em visões que ele passa a ter, relembrando aquela situação, mas cada vez com elementos mais bizarros. Tanto que no começo ele tem essas lembranças naquela pequena loja de conveniência onde o crime ocorreu. E à medida que a história vai passando, esse cenário vai se misturando com o cenário da floresta. Mas o fato é que a partir daí, esses amigos ficam extremamente perturbados, procuram ir embora o mais rápido possível, um deles está machucado, e o fato é que eles começam a ser perseguidos por uma entidade muito estranha, e nesse sentido o filme é extremamente criativo, porque esta criatura que eles apresentam é uma coisa verdadeiramente inédita. Eu nunca tinha visto nada parecido, não só na concepção visual, mas até no seu conceito geral, sendo uma espécie de divindade que tem alguns elementos de cultura nórdica, difíceis até de você rastrear, mas que tem um resultado formidável. Sim, é um filme de terror, ele é bastante tenso, há uma tragédia que vai se desenvolvendo, mas ele tem uma pegada final, e isso nem é spoiler, porque está na própria estrutura essencial da história. Nessa pegada final, esse personagem central acaba conseguindo uma superação e uma espécie de redenção pessoal. Até porque, do modo como vai sendo apresentada desde o primeiro instante esse trauma dele, se isso não levasse a um momento de catarse, de redenção, esse filme não faria o menor sentido. Então sim, ele acaba tendo uma postura assim de... não chega a ser uma vitória final, mas ele consegue se redimir perante si próprio, pelo menos, na medida em que ele acaba abandonando aquele medo que ele teve de agir naquela situação contra humanos, e ele acaba tendo a capacidade de agir contra uma ameaça inumana muito mais assustadora. E sim, esse filme é muito interessante, o modo como ele se desenvolve, o modo como ele aprofunda, as surpresas, as reviravoltas que vão acontecendo. A única coisa que deixa em aberto é porque eu realmente me identifiquei muito com o personagem, e chegou ao final, a única coisa que eu faria era o seguinte: depois eu voltaria lá nesse Diabo dessa Floresta com um exército, porque aquilo não pode ficar do jeito que ficou. Mas sim, recomendadíssimo esse filme. Não se preocupe com essa informação que eu dei aqui, não foi um spoiler relevante. Acho que a pessoa tem que ser muito desentendida das estruturas básicas cinematográficas para não perceber desde o começo que o filme vai mais ou menos nesse sentido do arco do personagem, mas ainda assim é cheio de surpresas. Recomendadíssimo, The Ritual. Eu não sei se ele teve algum título no Brasil, mas recomendo muitíssimo este filme de 2017. Aproveito para comunicar que eu sempre me refiro aos filmes pelos seus títulos originais, a não ser quando eles são traduções literais do título original na nossa versão brasileira. Aí tudo bem. Ou quando, naqueles poucos casos, eles conseguem ter uma versão brasileira que consegue superar o título original, que são casos relativamente raros. É bom sempre manter também a data de lançamento do filme para diminuir a possibilidade de haver confusões, e mesmo assim essas confusões costumam ocorrer. Sim, tem havido casos de mais de um filme lançado no mesmo ano com o mesmo nome. Então vamos passar para o segundo filme, A Autópsia de Jane Doe. Esse eu traduzo porque é The Autopsy of Jane Doe. Para quem não sabe, Jane Doe ou John Doe é uma espécie de referência para quando alguém não é identificado. Literalmente é como se fosse João Ninguém, Maria Ninguém, John Doe. No caso, exatamente porque o corpo em questão não foi identificado. Então é chamada de Jane Doe. Esse filme, ele é verdadeiramente tenso. Ele é passado quase que todo dentro de um necrotério, o que por si só já é suficiente para causar arrepios na maioria das pessoas. Ele tem apenas 2 personagens que realmente tocam o filme a maior parte do tempo, fora uma apariçãozinha aqui ou ali, de mais no começo e mais pro final. Esses atores são Emily Hirsch e Brian Cox,
com certeza figuras carimbadas que, se você tem alguma experiência, você com certeza já viu, e tem essa Owen Kelly fazendo o papel de um cadáver. O simples fato de ser ambientado num necrotério com 2 legistas trabalhando já é suficiente para gerar um clima um tanto quanto imersivo. E é muito curioso um dos personagens, o modo como ele encara a própria profissão, à medida que ele tem quase que uma reverência com a questão do entendimento do que ocorreu com aquele corpo, que todo corpo conta uma história, sendo capaz de deduzir uma série de fatos pela análise do cadáver, e tudo começa de uma forma normal. Vamos fazer uma autópsia de um corpo desconhecido que a polícia trouxe e vamos trabalhar à noite, ele e o filho. E à medida que eles vão fazendo essa autópsia, coisas estranhas vão começando a acontecer, e vão acontecendo aos poucos, até que a situação vai desandando e a tensão vai crescendo. E no momento que esse legista mais velho se dá conta que o que está acontecendo não tem como ser explicado de formas naturais, ele tem uma reação interessantíssima, que ele passa a aceitar aquele fenômeno e tenta barganhar com aquela realidade, com aquele evento que está acontecendo em torno dele. E apenas com esses 2 atores se arrastando por 80, 90% do filme, ele consegue gerar uma história impressionante, imersiva e verdadeiramente aterrorizante, sem apelar para jumpscares ou bobagens do tipo. Aliás, nenhum desses filmes é muito especializado nisso. O fato é que é um dos poucos filmes que realmente chega perto de me assustar. Eu tenho muita dificuldade de me assustar com filmes de terror. Eu fico incomodado, eu fico tenso com a situação, com a dramaticidade. Algumas coisas realmente me entristecem, dependendo do resultado final. Mas assim, ficar com medo mesmo, literalmente não. Esse Autópsia de Jane Doe chegou perto de fazer isso. Então, se você assistir esse filme e não sentir isso, meu amigo, você é caba-homem. Recomendadíssimo. Mais um filme mais ou menos da mesma época, 2016, 2017, e que tem uma experiência única que eu realmente recomendo muito que você veja. Passando agora para Cold Skin, mais ou menos também da mesma época, é um filme de 2016, não sei se ele teve uma tradução, literalmente é Pele Fria, e é um filme, mais uma vez, com apenas 2 personagens, quase que o tempo todo, ao menos 2 personagens humanos. Ele é passado todo numa ilha, com um farol, no começo do século XX, basicamente com um faroleiro e seu assistente, um recém-chegado que está indo lá basicamente para substituir o anterior, né, e passa um período de treinamento com ele. Se isso te remete a um filme chamado O Farol, com ninguém menos que William Dafoe e Robert Pattinson, sim, é basicamente essa mesma pegada, mas sinceramente eu acho esse Cold Skin muito mais interessante, até porque eu acho esse filme O Farol, que é inclusive feito em preto e branco, eu acho ele super, talvez hiperestimado, e eu aproveito para apontar que muito cuidado com esses filmes que são muito celebrados por crítica especializada, no qual a maioria dos outros críticos apenas vai imitando uma espécie de reverência, tentando pagar de intelectualmente superior, com coisas que às vezes nem são tão profundas assim. É um filme interessante, O Farol, não nego, eu gostei do filme, mas eu acho ele superestimado. Tenta se associar ao filme qualidades muito mais profundas do que ele realmente tem. Pessoalmente, eu gosto muito mais de um filme intelectualmente mais leve e mais envolvente, como é o caso deste Cold Skin, que é em grande parte um filme que já puxa um pouco também para a ação, porque basicamente você tem 2 homens numa ilha isolada, onde eles são frequentemente atacados por criaturas das profundezas, que são basicamente tritões, homens-peixes que saem das águas à noite e vêm para o ataque. Eles têm basicamente que defender o farol. E apesar dessa simplicidade, tem um desenvolvimento narrativo muitíssimo interessante, porque tem uma sereia, né, que é uma dessas criaturas aquáticas que vive com eles, inclusive tem uma situaçãozinha bastante curiosa aí, né? E esse filme ele me envolveu muito pela originalidade da temática e por ser uma das poucas coisas que ressoa aquela temática Lovecraftiana aquática, tão popularizada como o conceito de Dagon e muitos outros filmes que abordaram coisas parecidas, que são referências indiretas a Lovecraft, mas que jamais foram realizados de forma literalmente Lovecraftiana, porque, como eu já me referi em mais de uma ocasião, inclusive no vídeo sobre suspense, terror e horror,
o estilo Lovecraftiano é muito difícil de ser filmado, porque ele é essencialmente conceitual. Não é uma coisa que dê para explorar tanto visualmente, claro que haveria referências visuais óbvias, mas a grande virtude do estilo Lovecraftiano, ele é algo que é mais literário, é algo que é mais descrições mais acentuadas de uma relação com a perplexidade, com o assombro, com coisas grandiosas. E bem, esse Cold Skin não é tão nesse sentido, mas pega uma parte destas mitologias Lovecraftianas e aborda muito bem. É um filme bastante tenso em alguns momentos, mas relaxado em outros, mas ele, de uma certa forma também, ele fica um pouco naquele limbo entre terror e ação, e se você não sabe a diferença, eu explico mais uma vez. Via de regra, o que você tem em um filme de terror e um filme de ação pode ser basicamente a mesma estrutura geral. Por exemplo, se você tiver uma ameaça, monstros que vêm atacando, até de uma mesma forma, até com o mesmo grau de aparência assustadora, até com o mesmo grau de tensão. Mas, num filme de ação, você tem personagens que enfrentam as criaturas ou de igual para igual, ou até numa condição de superioridade, onde você nota que os protagonistas estão muito bem, são capazes de lidar com aquilo de uma forma relativamente razoável. Ao passo que no filme de terror, você já tem uma tensão maior, você não sabe se os protagonistas são capazes de lidar com aquilo, você não tem garantias de que eles vão conseguir, e frequentemente nos filmes de terror não é nem uma luta, é uma reação, uma fuga desesperada. Então esse filme, ele fica no meio termo entre os dois, ele tem algumas revelações muito interessantes, especialmente o final, e realmente o modo como ele subverte a expectativa. Então eu acho um filme interessantíssimo, recomendadíssimo, e é até um filme bastante de uma temática até um pouco rara. E uma coisa interessante também é que eu gostaria muito de fazer um vídeo também sobre o filme Siren, porque Siren, que mais uma vez repito, tem homônimos que confundem, Siren é basicamente sobre uma súcubo, que aliás eu acho que é o único filme sobre súcubos, pelo menos em produções de larga escala. Já esse Cold Skin é sobre sereias, mas tem algumas similaridades entre eles. Mais uma vez, recomendo muito este filme. E vamos passar agora para o quarto, que destoa um pouco deles, primeiro porque é mais antigo, é de 2012. E neste filme há uma discussão maior sobre ele de fato é um filme de terror. E também, nesse caso, foi o único sobre o qual eu já escrevi alguma coisa, no caso apenas um breve parágrafo, ao introduzir um assunto totalmente diferente. Então agora eu vou simplesmente ler esse parágrafo, onde eu fiz o único comentário até hoje sobre The Cabin in the Woods. Um dos mais interessantes filmes sobre o sobrenatural da última década é The Cabin in the Woods, de 2011. Aqui chamado O Segredo da Cabana, considerado por uns como o melhor filme de terror já feito e por outros como não sendo um filme de terror, e onde desde o início parece se tratar de um reality show ao qual jovens são involuntariamente submetidos a um típico massacre slasher, como se chamam filmes do naipe de Sexta-feira 13. Mas à medida que a história caminha, vemos uma aparente racionalidade por trás da brutalidade sem sentido, apenas para ao final nos darmos conta de que toda a estrutura serve a algo muitíssimo mais terrível, divino e além da compreensão humana, ao estilo loucura Lovecraftiana. Portanto, temos mais uma vez algo de inspiração evidentemente Lovecraftiana, o que é ainda mais reforçado pelo fato do filme ser de Joss Whedon, o diretor da lendária Buffy a Caça-Vampiros, de modo que tem muita similaridade com o background desta série. De uma certa forma, é fácil você imaginar em algum momento a Buffy aparecendo ali, apesar de o filme ter um tom um tanto mais sério. Essa descrição básica aqui está basicamente precisa, mas eu não consegui passar a ideia mais profunda. Desde o começo, desde o primeiro instante, fica evidente que você tem lá uma estranha instalação científico-militar, que alguns jovens estão sendo monitorados desde quando eles saem lá do alojamento deles, sendo filmados, sendo acompanhados, até que eles chegam a um determinado local, que é essa casa na cabana, onde eles vão passar lá um desses
fins de semana bem típico no estilo desses filmes, onde você vai para esses locais basicamente para ser morto por alguma ameaça estranha. Começa a gerar aquelas situações típicas de filmes do gênero, até que eles finalmente acham um compartimento secreto na casa, cheia de estranhíssimas relíquias abandonadas, extremamente intrigantes, e o tempo todo eles estão sendo filmados e monitorados. E é muito interessante o momento onde um dos monitores que estão observando lá a situação fala que eles só podem ser punidos se eles transgredirem. Então tem que haver um tipo de transgressão simbólica. E aquilo que eles vão transgredir vai definir qual vai ser especificamente o futuro deles. Eles acabam, entre outras coisas, pegando um livro lá e lendo uma história, e algum tempo depois começa o massacre. A única coisa que eu acho não muito boa no filme é que ele resolveu aplicar a velha temática de, não exatamente zumbis, mas como se fosse uma família de mortos-vivos razoavelmente bem definida que vão lançar essa investida contra eles, né? E eu acho que teria muito mais opções interessantes, porque quando você vai observar mais para frente, haveria uma possibilidade infindável de coisas para acontecer. Bem, uma coisa curiosa também deste filme é que ele tem no elenco ninguém menos do que o Chris Hemsworth. Só que, curiosamente, o Chris Hemsworth não é o ator principal do filme. Tanto que, eu posso até dizer, porque isso é entregue nos trailers, ele é um dos primeiros a morrer. Curioso, Chris Hemsworth, o ator do Thor. Só que este filme é de 2011, e o Thor, o primeiro filme do Thor, não tinha sido lançado ainda, que foi o filme que realmente o tornou famoso. Só que quando esse filme, The Cabin in the Woods, chegou, todo mundo já conhecia o ator. Então gerou um resultado muito interessante. Ele subverte a expectativa, porque como ele é claramente o ator mais famoso ali, todo mundo pensa que vai ser ele que vai levar o filme até o final, e não é. Então ele gera esse choque. Eu acho isso muito interessante quando acontece. E o fato é que os personagens vão morrendo por um, são apenas 5 jovens, né? E à medida que vai alternando as cenas do que eles vão passando com as cenas desse grupo que monitora, que filma tudo, que está explicando inclusive os conceitos, você vai ficando cada vez mais intrigado. Meu Deus, mas que diabo que está acontecendo? Uma das metáforas mais óbvias é que aquilo ali é basicamente uma correlação entre os espectadores desses tipos de filme e o que acontece lá dentro. Ou seja, é como se fossem aquelas pessoas que estão monitorando aquilo, é como se fossem os espectadores, ou melhor dizendo, os produtores do filme, que têm que vender aquele material para um público. Só que dentro do filme, este público é uma outra coisa. E à medida que vai sendo desenvolvida a história, vai entrando uma temática de uma religião pagã, ancestral, alguma coisa completamente bizarra. E a história vai saindo dos trilhos, assim, até do controle daquela instituição ali. E vai evoluindo para uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na história do cinema. É muito legal. É até ruim contar alguma coisa a mais. Eu vou até então tomar aquela atitude básica. Spoilers aqui. Se você não quiser saber mais, pule para este tempo aqui, ok? Vou deixar até na descrição do vídeo o mecanismo de pulo. Mas bem, o fato é que esse é um dos poucos filmes onde o mundo de fato acaba. Embora eu acho que isso é um pouco questionável, porque de fato acontece um evento final que em tese seria o fim do mundo. Mas poderias fazer uma continuação pondo isso em xeque. Mas o fato é que nós temos ali uma série de estruturas espalhadas no mundo inteiro que, ao mesmo tempo, realizam operações parecidas, selecionando necessariamente um grupo de jovens para ser sacrificado por meio de um processo ritual que tem que ser bem sucedido para acalmar deuses subterrâneos que estão adormecidos, porque se esse ritual não for feito, esses deuses vêm para a superfície e destroem o mundo. Então são feitos vários rituais em vários lugares e muitas vezes alguns desses rituais falham, porque tem alguns critérios muito rígidos e às vezes acontece, simplesmente você matar um na ordem errada já prejudica o ritual. E o fato é que ao longo de todo o tempo, apenas 2 desses centros tinham tido resultados excelentes. Um era esse dos Estados Unidos, que só tinha falhado uma vez, e o outro era do Japão, que nunca tinha falhado. E evidentemente, nesse caso, os 2 falham. E a situação evoluiu para crescendo, onde você vê o interior das instalações, você percebe a multidão de monstruosidades que eles tinham guardadas lá, que eles poderiam soltar em cima daqueles
infelizes a qualquer momento, dependendo do que eles escolheriam inconscientemente como forma de transgressão, e o modo que a situação evolui é verdadeiramente impressionante. Fica também a dúvida se isso realmente é um filme de terror, dependendo do modo como ele evolui. Eu considero que sim, até porque toda a estrutura dele até o final é típica de filmes de terror, apesar de que ele de fato tem alguns elementos diferenciados. Ele tem algumas surpresas no elenco. Nós temos Sigourney Weaver, que aparece só no final, como a diretora daquele centro onde tudo está acontecendo. O modo como ela explica a situação é verdadeiramente muito interessante e o filme é muito imersivo. E Joss Whedon, mais uma vez, dá mostras da sua genialidade. Lembre que além de Buffy, a Caça-Vampiros, ele tem no currículo nada menos que Os Vingadores. E ele também lançou uma série mais recente que é The Nevers, que estava disponível no HBO quando de repente foi removida do catálogo. E essa série The Nevers, que mais uma vez aborda personagens com superpoderes no século XVIII, é excelente. Só tem 6 episódios, é uma das melhores coisas que eu já vi. Infelizmente não se sabe se vai vir a segunda metade da primeira temporada, mas aparentemente parece que a série foi infelizmente cancelada e a série é brilhante. Se você tiver a oportunidade de ver The Nevers, são só 6 episódios, recomendadíssimo. Mesmo que não continue, vale totalmente a pena você assistir. E assista até o final, porque o 6º episódio subverte tudo. Mas isso apenas para falar de Joss Whedon, que é um gênio. Eu sou um grande fã de Joss Whedon. E esse filme não me decepcionou. The Cabin in the Woods, mais uma pérola nessa galeria de filmes que você pode até questionar se de fato são de terror, mas tem vários dos elementos do gênero e, sobretudo, é excelente. Então esses são os 4 filmes que eu acho recomendadíssimos. Se você assistir algum e não gostar, sinto muito, porque eu acho esses filmes excelentes. Mas não são os únicos, eu poderia colocar outros aqui nessa lista. Como eu falei, por pouco não coloquei Siren, mas eu pretendo fazer um vídeo específico sobre Siren. E por pouco não coloquei Freaks, que esse sim, pode-se dizer claramente que não é um filme de terror, embora pareça. E outros filmes que eu já estou me preparando para fazer também um vídeo específico, na verdade são 2 pares de filmes, onde no caso os 2 têm uma versão original sueca e uma versão norte-americana da mesma história. Esse será o próximo vídeo que eu farei sobre filmes mais ou menos deste gênero. E eu aproveito também para divulgar a minha obra As 4 Damas do Apocalipse, cujo livro 2 agora sim está em sua versão definitiva. Eu estava esperando esse aqui chegar, apesar de que esse aqui eu cometi um pequenino erro de impressão, mas eu já corrigi. E de qualquer modo ele está também disponível na Amazon, que já tem os 2 livros lançados. E agora, diferentemente do livro 1, esse desenvolve muito mais, amplia muito mais o universo, mistura elementos de terror, de fantasia e ficção científica e de erotismo, que isso fique claro, num amálgama que eu acho que deve agradar a qualquer apreciador do gênero. O livro 1 continua por apenas R$ 4,00, esse livro 2 por R$ 7,00, mais ou menos proporcionais ao seu tamanho. O livro 3 já está concluído também, começou a revisão profissional agora e já está muito mais tranquilo para ser lançado esse ano. Não vai ter o atraso que nem teve com esse aqui, que teve problemas de revisão também. Mas é isso, eu sou Marcos Valério XR, no dia 17 de março de 2023. Muito obrigado por sua atenção.